Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 21. Vamos lá. Passado aquele alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, havendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a região da Macedônia. Viajou por toda a região, animando os irmãos com muitas exortações e, finalmente, chegou à Grécia, onde permaneceu por 3 meses. Quando estava pronto para embarcar para a Síria, os judeus moveram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu retornar pela Macedônia, no que foi acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses irmãos, porém, foram adiante e nos esperaram em Troade. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles no aeroporto de Troade, onde ficamos por mais 7 dias. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão e Paulo pregou ao povo. Planejando seguir viagem no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Haviam muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior, onde estavam reunidos. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: "Não vos alarmeis, pois sua alma vive." Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar sua jornada. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Nós, entretanto, nos dirigimos ao navio e embarcamos para Assos, onde receberíamos Paulo a bordo, pois assim ele havia determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos alcançou em Assos, o recebemos a bordo e seguimos viagem até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos em frente a Quio. No outro dia, cruzamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porquanto Paulo havia decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois tinha muita pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia do Pentecoste. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou: "Vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós todo o tempo em que vivi convosco. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas cidades dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sobre total arrependimento em fé em nosso Senhor Jesus. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Estou consciente de que desde agora nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Concluindo,
Tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei que, logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a nossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos seguirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso, vigiai. Lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as dos meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus: é mais bem-aventurado dar do que receber. Havendo concluído essas declarações, ajoelhou-se com todos eles e orou. Então abateu-se sobre todos profundo sentimento de tristeza e, abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam o seu rosto, e assim o acompanharam até o navio. Capítulo 21. Então, após nos apartarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali Pátara. Encontrando um navio que seguia para a Fenícia, embarcamos e partimos ao avistarmos Chipre e seguimos em direção ao sul. Navegamos para Sírias, desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria ser descarregado. Havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias, e eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Todavia, quando se encerrou o nosso tempo naquele local, partimos e demos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos, com suas esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Então, nos despedimos um dos outros, embarcamos e eles retornaram para suas casas. Concluída a nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida e depois de saudar a todos os irmãos, passamos o dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando seus próprios pés e mãos, profetizou. Assim diz o Espírito Santo: desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: por que fazeis isto? Não choreis, pois assim fazendo partis o meu coração. Eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Assim como não nos foi possível demovê-lo, aquecemos e exclamamos: faça-se, pois, a vontade do Senhor. Havendo passado aqueles dias, preparamos as cavalgaduras e subimos rumo a Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos conduziram à casa de Mnason, que era natural de Chipre, um dos primeiros discípulos com quem iríamos nos hospedar. Havendo nós chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. No dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam reunidos. Então, Paulo os saudou e passou a relatar-lhes em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: bem vês, irmãos,
Quantos milhares de judeus têm crido, e todos são zelosos da lei. Porém, eles têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes. Que faremos, portanto? Certamente todos saberão que chegaste. Faze, pois, o que te vamos orientar. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga as despesas deles para que rapem a cabeça. Dessa forma, todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito e que, em verdade, tu mesmo continuas andando sobre a absoluta lei de Moisés. Entretanto, quanto aos gentios que se converteram, já lhes escrevemos a nossa determinação para que se abstenham de comer qualquer alimento oferecido aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e de todo tipo de imoralidade sexual. Diante disso, no dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens e passou com eles pelos rituais de purificação. Em seguida foi ao templo para declarar o prazo de cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria consagrada individualmente em favor deles. Contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram, esbravejando: homens de Israel, ajudai! Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além de tudo, introduziu o grego no templo e profanou este santo lugar. Diziam isso, pois o haviam visto na cidade com Trófimo e Efésio e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. Por esse motivo, toda a cidade se alvoroçou e houve grande ajuntamento de pessoas. E houve, então, agressões a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e, em seguida, as portas do templo foram fechadas. Enquanto estavam tentando matá-lo, chegou ao comandante das tropas romanas a informação de que toda a cidade de Jerusalém estava sob grande tumulto. Então, no mesmo instante, reuniu alguns dos seus soldados e oficiais e correu até o centro da multidão, alvoroçada. Quando viram o comandante com seus soldados, pararam de espancar a Paulo. Assim que chegou, o comandante mandou prender Paulo e ordenou que ele fosse algemado a 2 correntes. Depois interrogou quem era e o que ele havia feito. E do meio da multidão, uns gritavam de uma maneira e outros de outra, sem conseguir deduzir a verdade por causa do alvoroço, ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Ao chegar às escadas, a violência da multidão era tão feroz que Paulo precisou ser carregado pelos soldados. E a multidão que os seguiam não parava de gritar: mata-o! Mata-o! Pouco antes de ser levado para dentro da fortaleza, Paulo solicitou ao comandante: tenho permissão para te dirigir a palavra? Então o comandante lhe indagou: falas a língua grega? Não és porventura o egípcio que há algum tempo deu início a uma revolução e levou para o deserto 4.000 terroristas armados? Ao que Paulo declarou: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de grande importância na Sicília. Peço-te que me consintas falar ao povo. O comandante lhe deu permissão. Então Paulo colocou-se em pé na escada e fez sinal à multidão. Quando todas as pessoas se aquietaram, Paulo começou a falar em aramaico. Ficou curioso para ver o que Paulo vai falar para a multidão? Assiste o vídeo de amanhã, porque esse já terminou. Você já se inscreveu no canal? Já? Obrigada! Deixe o seu like em cada vídeo que assistir e compartilhe para que juntos possamos fortalecer a fé de muitos irmãos com a palavra viva do Senhor, que é o alimento do nosso espírito. Um grande abraço e até amanhã!